nome é Rafael Tobias Ribeiro, eu sou advogado da área do consumidor, relações de consumo. Na verdade, eu sempre gostei de resolver coisas, resolver assuntos, desde pequeno. Eu lembro da minha avó, que dava serviços de banco para eu fazer, preencher cheque. Eu acho que quando eu comecei a escrever, eu começava a preencher cheque. E, enfim, eu não me vejo fazendo outra coisa, então foi natural, foi a profissão. Eu imaginava fazer direito ou administração, mas nisso eu tinha inclusive amigos próximos que estavam fazendo direito, estavam gostando. Eu não, aliás, nem prestei para administração da faculdade. E nesse processo lá da faculdade, o que mais te despertou a paixão? O tributário, o civil? Olha, eu sempre gostei do civil, e eu tinha interesse por direito empresarial, área de contratos, sempre tive. Mas essas áreas são umas áreas muito específicas, era uma área que você precisava estar, por exemplo, numa grande empresa, poderia estar num grande escritório para você conseguir uma vaga. Então, o civil sempre me chamou muita atenção, porque o civil é do dia a dia, é a situação da pessoa que você vai resolver ali, o problema que vier, tá ali, a maioria dos problemas estão no civil. Como advogado, tem os seus altos e baixos, como você falou, né? Uhum. Tem alguma coisa na advocacia que você não gosta, que te deixa mal, algum momento assim que, perdi um caso? Como é que é a sensação? Perder um caso é sempre frustrante. Na verdade, o direito, você trabalha vendendo a sua credibilidade. Você não trabalha vendendo um produto. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, principalmente por essa transição que o direito está vivendo. Questões de saúde me atrapalham bastante, assim, entram no meu pessoal, na minha vida pessoal. Quando você está buscando por um tratamento, quando você está buscando por uma cobertura de plano de saúde, porque esse é aquele direito que é o direito à vida, entendeu? Muitas vezes, quando a pessoa está assim, porque ela está realmente necessitando. Tem um caso que eu consegui muito negativo e que, através da facilita jurídica, eu consegui reverter essa situação. Era um caso em que a pessoa precisava de um tratamento de aplicação de medicamento nos olhos, através de injeção. Era algo muito caro. Eu acho que uma aplicação era R$1.500 e ele tinha que aplicar todo mês. E a seguradora não queria cobrir. A seguradora entendia que aquilo não fazia parte do rol de cobertura. E num primeiro momento eu levei essa petição, eu tento ajuizar também com prazos, porque isso é importante para o cliente, você ser imediatista, né? E eu lembro que eu estava super contente com a petição e de repente a juíza indeferiu o pedido. Era um pedido liminar, ela nem apreciou, porque a peça era muito grande. E aí você fica naquela, poxa, ela não analisou direito, ela analisou a questão dela. Isso é muito, muito chato. Para você explicar para o seu cliente, porque praticamente você explicar para o seu cliente é dizer que você errou, entendeu? E eu lembro que esse processo mexia muito comigo, porque era um senhor de idade e você vê ele todo dia, doutor, como que está o caso, o que eu posso fazer, não sei o quê. E a gente repensou o caso, a gente desistiu do processo e repensou a ação. Ajuizamos novamente, caiu em outra vara, e aí foi assim a glória, porque a decisão saiu assim com o pedido de urgência, encaminhamento para o oficial de justiça de plantão. Isso é muito satisfatório. Isso é muito, você trazer para o cliente, trazer a expectativa que ele estava buscando. Olha, vai acontecer e está aqui, entendeu? Deixa de ser um peso que você carrega, porque quando você pega um caso assim, é um peso, é uma responsabilidade, não é um trabalho, é uma responsabilidade. Você está tratando de vida, você está tratando de problemas da pessoa que ela não consegue resolver. Com a facilita, a gente trabalhou a primeira petição com a facilita, depois nós analisamos,
eu pedi parecer para elucidar o caso, e depois teve as questões que a gente tentou reunir mais documentos dele, tudo, para fazer que fosse mais incisivo. E conseguimos o êxito. O que era para você no seu escritório antes da Facilita? Olha, o meu processo com a Facilita, antes de entrar no caso na área da Facilita, eu buscava modernizar. Eu via que a advocacia, eu precisava ter renda com a advocacia. Eu não tinha renda com a advocacia, entendeu? Por quê? Porque você não tem os bons clientes, você não tem um direcionamento na advocacia, você está começando você mesmo, entendeu? Então eu fiz advocacia dativa, que é aquela da Defensoria Pública, fiz algumas parcerias, tentei algumas sociedades que não surtiram resultado. E aí eu pensei em alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque senão eu vou ficar nisso ou vou sair da área do direito. E eu lembro que eu comecei a pesquisar esses novos influenciadores do direito, esse novo pensamento do direito. E com isso começaram a surgir, nesse mesmo tempo, começou a surgir algumas questões interessantes para mim. Então eu precisava trazer qualidade, eu precisava dar vazão ao meu escritório, porque não adianta, é um problema muito comum no direito, você pegar um grande caso e demorar para ajuizar, porque você não precisa complementar a peça, precisa ter uma peça bem clara, bem objetiva. Então foi nesse momento. E aí eu lembro que eu comecei a investir em patrocínio, Google Ads, todas essas formas de abordagem de cliente pelo serviço eletrônico, mas eu não pensava no time. Ok, eu estou captando cliente, mas como que eu vou dar vazão a isso? Eu não posso, o cliente não pode. Quem está pagando, e mesmo que não está pagando, mas quem está pagando, você não pode deixar ele esperando. Ele está acreditando no seu trabalho, você está vendendo a sua credibilidade, você não está vendendo o produto. Então você tem que ser efetivo, você tem que ser eficiente. E isso começou a me preocupar, porque chegavam processos e a vazão minha estava ficando complicada. E aí eu resolvi procurar a Facilita. Foi onde eu conheci. Na verdade, eu procurei um serviço como o de vocês, porque eu já tinha visto alguns serviços, mas eu vi que o da Facilita se adequava mais ao meu objetivo, que era ter um preço justo e que trouxesse essa regularidade de prazo, de entrega, de boas peças, de peças que você pode confiar, você não precisa ficar corrigindo o tempo todo, entendeu? Isso é muito importante. E foi aí que eu me tornei um parceiro da Facilita. Como é que era esse processo de Rafael Vida antes da Facilita? Então, a Facilita entra na minha vida nesse momento, porque acho que foi 2022, e 2022 a gente veio de uma gravidez de gemilar, uma gravidez de risco. Eu e minha esposa eu hoje tenho 40, ela tem 41. Então era uma gravidez que a gente mora em São José dos Campos, mas fazia acompanhamento em São Paulo. Então de 15 em 15 dias a gente precisava estar em São Paulo, e aí para tudo, no escritório pessoal para tudo. E a Facilita foi esse não parar. Eu entregava para a Facilita, analisava o caso, entregava para a Facilita, e a Facilita me dava essa ajuda que eu precisava, que é o mais importante, de fazer a peça, de deixar tudo pronto, entendeu? E foi onde eu fui conseguindo conduzir o meu escritório. E no começo de 2023, quando nasceram a Malu e a Bia, também foi assim, porque aí era uma situação diferente, eram gêmeos, não dava para deixar só com a minha esposa
ou deixar só com ou passar para alguém uma babá, alguma coisa. A gente não conseguiu integrar tudo isso. E mais peculiar ainda, porque minha esposa precisou passar por uma cirurgia. Ela tinha artrose no quadril, ela precisava passar por uma cirurgia. Então tudo isso acumulou. Desse espaço de 2022 a 2023, muita coisa eu confiava na Facilita, porque eu não tinha tempo. Não tinha cabeça, estava com toda essa situação e, enfim, tudo isso você tem que explicar para o cliente, mas você não pode transmitir seu problema para o cliente, então tem que resolver. E foi aí que foi, e cada vez mais eu fui confiando mais então, e chegamos nesse patamar que a gente está hoje, pretendo ir até a aposentadoria. É óbvio que tem algumas situações, por exemplo, contratar pessoas não focadas no direito, mas na gestão do escritório. E as peças, provavelmente, com Facilita, pareceres. Você tem uma equipe confiável, você não precisa treinar, não precisa ficar preocupado com o que vai aparecer, se aquele pedido é aquele mesmo, se você pode confiar na peça, se vai ser entregue no prazo, se precisa de uma urgência, vai ser entregue dentro desse prazo que você precisa, com a credibilidade que você precisa passar. Então eu acho que a Facilita está hoje na minha vida. Eu costumo brincar que o meu escritório é um grande escritório unipessoal. Eu tenho uma equipe, né? Bom, o meu escritório é o Rafael Tobias, Sociedade de Advocacia Individual, o Rafael Tobias /advogado através do Instagram. Você pode entrar em contato comigo também pelo telefone 12 991 11 0569 ou pelo e-mail rafaeltobias_adv@yahoo.com.br, tá? A gente está em São José, que é talvez o polo tecnológico do Brasil, São José dos Campos. A gente atua bastante no estado de São Paulo, mas também atua no estado de Minas, no estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente está chegando no estado do Paraná, chegamos no Espírito Santo, e quem quiser formar parceria, quem quiser trazer casos para a gente trabalhar juntos, tudo, o nosso escritório pode dar esse suporte, pode ajudar, e a gente está à disposição. E cada dia crescendo mais. Com certeza, com a Facilita.